Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo mais legal, que eu mais espero gravar e assistir todos os anos, que é o vídeo contando as minhas melhores leituras do ano que se passou, nesse caso de 2024. Eu tinha gravado esse vídeo uns dias atrás, e eu tinha feito no formato assim, todos os livros que eu li no ano, do pior pro melhor, e acabou ficando muito grande, e como, assim, os livros que eu não gostei tanto, eu não queria gastar tanto tempo falando deles, eu não gostei do jeito que o vídeo ficou, enfim, não gostei de nada nesse vídeo. E eu decidi mudar, então, de formato e simplesmente fazer um vídeo dos melhores livros que eu li no ano. Eu dei 5 estrelas para 9 livros esse ano, então vou falar desses 9 livros e mais algumas menções honrosas de livros que quase tiveram 5 estrelas. Esse ano de 2024, eu li 31 livros, que foi uma quantidade ótima e foi uma quantidade assim que me permitiu cumprir uma meta que eu tinha, que era ler livros que eu realmente gostasse e não ficar preocupando muito com o número e etc. E é uma meta que eu também quero levar para 2025, que já tem sido um ótimo ano de leituras. Então, sem mais delongas, vamos falar dos top 9 livros que eu li em 2024, mas antes eu vou falar algumas menções honrosas. Menção honrosa a uma série de livros, na verdade, que eu li agora no final do ano, em dezembro, que é a série de livros A Empregada, da Freida McFadden. Fazia muito tempo que eu não lia thriller, mistério, assim, não é um gênero de livro que eu geralmente leio, mas muita gente tinha me recomendado e eu vi que tava no Kindle Unlimited e eu tava afim de uma leitura assim que fosse rápida, que me prendesse e foi justamente isso que essa série fez. Eu li assim os 3 livros em, sei lá, 4 dias e basicamente vai contar a história de uma mulher, a Millie, que ela é uma ex-presidiária. Então, é muito difícil para ela encontrar emprego, né? Porque todos os empregadores veem lá o histórico dela, criminal, enfim, não querem contratar ela. E ela consegue finalmente um emprego como empregada, meio que babá também, numa casa de uma família muito rica. Mas tem muitas coisas ali por trás. Não é uma família normal, então a gente vê ali muito suspense. Uma coisa que eu gostei muito nesses livros é que, apesar deles serem, assim, muito rápido, né? A leitura é muito desenvolta. A autora teve o cuidado de não deixar nenhuma ponta solta. Então, tudo que ela começa, tudo que ela menciona, ela conclui e ela envolve de alguma forma na narrativa, assim, em geral. Foram livros, assim, que me deixaram muito presa na leitura e me deram, assim, um gás mesmo pra entrar em 2025 lendo mais. Então, não só porque a história eu achei legal, mas coloquei também aqui nesse vídeo como menção honrosa, porque meio que me devolveu ali a vontade de ler. Então, recomendo muito. Se você tem Kindle Unlimited, acho que estão todos lá em inglês. E outra menção honrosa, antes da gente ir pra lista oficial, é As Irmãs Blue, da Coco Mellors. Eu li esse livro, acho que foi lá pra agosto ou julho, e foi um livro, assim, que eu não sei o que eu esperava, nunca tinha lido nada da autora. E, basicamente, vai contar a história de 3 irmãs, e como elas estão lidando com o luto de ter perdido a 4ª irmã, né? Então, cada uma segue uma trajetória muito diferente para lidar com esse luto. E a gente vê o relacionamento delas, o relacionamento delas com outras pessoas também, e como elas vão se curando desse trauma que elas passaram juntas, né? Dessa perda que elas tiveram juntas. Uma escrita, assim, maravilhosa, personagens muito cativantes e muito reais, assim, né? Que erram mesmo, né? São personagens bem humanos, assim. Então, eu queria deixar aqui também essa menção honrosa a As Irmãs Blood de Coco Mellors. Bom, então agora vamos para a lista oficial dos 9 melhores livros que eu li em 2024. E essa lista, ela tá em ordem cronológica, não, hierárquica, né? Então, o 9º livro é menos favorito do que o 8º e assim por diante. Bom, em 9º lugar, temos uma releitura, que foi, na verdade, a minha primeira leitura do ano, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu tinha lido esse livro antes, quando eu tinha uns 18 anos. E eu não sei, eu acho que eu não tinha ainda maturidade e aparato, assim, literário mesmo pra ter aproveitado tanto esse livro como eu aproveitei dessa segunda vez. Eu fiz um vídeo super detalhado sobre esse livro, então vou deixar aqui nos cards o link pra vocês verem. Mas esse livro é um clássico, né, que ele vai contar a história de uma família, a família Finch, ali numa cidadezinha nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, nos anos 20 ou 30, se não me engano. E como vocês podem imaginar, né, uma cidadezinha no sul dos Estados Unidos nessa época é uma cidade que tinha muitos problemas, né, tinha muito racismo, que é um tema que é muito tratado no livro, machismo também, a gente vê bastante disso. E a gente tem muito a exploração também nesse livro do tema
do outro, né, da pessoa que é estranha, da pessoa que a gente não consegue entender no personagem do Boo Radley. Pra mim, o ponto alto desse livro é a narração, né, a gente tem a narração da Scout Finch, que é uma criança, aí no começo do livro ela é bem novinha e ao longo do livro ela vai crescendo, e a gente vê muito ali a relação dela com o irmão, Jem, mais velho, e a relação dela com o pai. E como o pai dela assim, é quase que esse herói, né, pra ela, incapaz de errar. E ao longo do livro ela vai aprendendo que o pai dela, na verdade, também é um ser humano, assim como ela. Enfim, é um livro que trata muito sobre descobertas, né, e ele tem um formato quase que meio episódico, assim, porque acho que né, a Harper Lee, ela queria que fosse um livro de contos, na verdade. Então a gente tem ali episódios da vida dessas crianças que são muito divertidos de ler. Então, se você tá procurando um clássico que é mais assim, fácil de ler, né? Que tem uma narração um pouco mais tranquila, não é aquela coisa assim que vai te intimidar muito. Eu recomendo muito esse livro. E vou deixar de novo o link do vídeo que eu fiz sobre ele, que assim, eu entrei bem mais em detalhes, se vocês quiserem saber. Em oitavo lugar, nós temos um livro de uma das minhas autoras preferidas, que é a Marian Keyes, e é Rachel's Holiday, acho que é Férias, em português. E esse era um dos poucos livros dela que eu nunca tinha lido. E eu tenho essa edição aqui já tem muito tempo. Só que ele, eu não sei, do jeito que ele é, sei lá, diagramado, alguma coisa assim, ele é bem grande, né? Então eu sempre ficava assim, meio intimidada, pensando assim, nossa, eu vou precisar de uma vida inteira pra ler esse livro. E aí um dia eu peguei, assim, e eu comecei a ler e também a escutar o audiolivro. E ele, assim, escalou lá pro topo da minha lista de favoritos da Marian Keyes. Então, a Marian Keyes, ela criou essa família chamada Família Walsh. E ela escreveu vários livros sobre cada uma das irmãs dessa família. E aqui a gente acompanha a vida da Rachel. Ela é uma menina, assim, que... Ela tem uma vida social muito agitada, né? Ela sai muito, consequentemente ela bebe bastante, usa drogas e etc. Mas ela, na cabeça dela, ela tem um uso de drogas e de álcool bem comum, assim, né, social. Só que a família e os amigos começam a perceber que ela, na verdade, tem um problema sério e decidem colocar ela numa clínica de reabilitação. E aí, tipo, ela fica bem relutante, né, porque na cabeça dela ela não tem um vício, mas ela acaba aceitando, porque na cabeça dela, ela vai pra um spa. Um lugar de relaxamento, massagem, etc. E chegando lá, a coisa é bem diferente, né? Então a gente vê ela passando ali por todos os estágios, assim. Primeiro ela em negação, querendo ir embora, arrumando formas de fugir. E com o tempo ela vai, enfim, se abrindo para as pessoas que estão ali, se abrindo também para o tratamento. E o livro ele é contado também alternando capítulos da Rachel na reabilitação e também do passado dela. Então você vai vendo a forma como ela estava vivendo a vida e como ela realmente estava passando por um problema sério, né? Então, é muito divertido. A gente tem ali muitos personagens peculiares, né? Assim, emocionalmente também é um livro muito denso, porque a gente vê ela ali se entendendo, entendendo seu vício, curando também algumas coisas do relacionamento dela com a família, né? E a família também aprendendo a entender ela um pouco melhor. Só um adendo, assim, e esse adendo eu faço para todos os livros da Marian Keyes que foram escritos ali nos anos 90, começo dos anos 2000, tem algumas piadas, algumas coisinhas que, assim, hoje a gente já sabe que não se faz mais. Então, temos que levar isso em consideração e relevar um pouco. Mas, enfim, uma história muito divertida. Recomendo demais todos os livros da Marian Keyes, mas esse aqui, pra mim, foi um dos melhores. Em sétimo e sexto lugar, vou falar deles juntos porque são do mesmo autor. Tenho dois livros cristãos. Esse é um autor que eu descobri nesse ano de 2024 e já li quase todos os livros dele, que é o John Mark Comer. E os dois livros que eu vou falar aqui são Practicing the Way, eu acho que esse ainda não tem em português, e o outro é Eliminando a Pressa Definitivamente, alguma coisa assim. E esses dois livros, eles vão falar de um aspecto bem mais prático e pé no chão da vida cristã. Então, assim, existem livros de teologia, né, que vão falar sobre coisas mais teóricas e conceituais, mas esses livros do John Mark Comer, na sua maioria, vão falar sobre aplicações práticas e como a gente vive, então, uma vida cristã. Então, esse aqui, o Practicing the Way, ele fala sobre formação espiritual. E ele diz o seguinte, que nós todos estamos sendo formados por algo, né? Tudo que a gente consome, as pessoas com quem a gente convive, tudo na nossa vida nos forma pra gente tornar um tipo determinado de pessoa, né? Isso é normal. E ele vai falar, então, sobre a formação espiritual que tem como centro a vida de Jesus. E ele divide entre esses três tópicos, né? Então, primeiro ele fala sobre estar com Jesus, então ele fala sobre contemplação, sobre disciplinas espirituais, sobre oração, sobre leitura da Bíblia, etc. Depois ele fala sobre se tornar como ele, né? Então deixar que essas coisas te formem e te transformem. E depois ele fala sobre fazer como ele fez. Então, como a gente age em relação às nossas
enfim, nossos amigos, nossos familiares, as pessoas com que a gente encontra. Então, é um livro muito interessante. Ele tem um estilo de escrita muito envolvente, assim. Ele escreve meio que em pequenos parágrafozinhos, assim. Então, a leitura fica bem dinâmica. E ele tem um toquezinho, assim, de humor, de certa forma. Não quero falar que o livro é engraçado, mas ele é um ótimo escritor. E o outro livro dele, que ficou nessa lista, que é o Elimine a Pressa Definitivamente, ele ficou traduzido desse jeito, ficou parecendo um pouco o livro de autoajuda, mas ele fala justamente sobre isso, né? Sobre o nosso século, como hoje tudo a gente vive com muita pressa, então ele fala sobre redes sociais, sobre fast food, enfim, tudo que hoje a gente criou, meios que a gente criou para fazer as coisas mais rápido e como que isso está acabando com a gente e como que isso interfere também na nossa vida como cristãos, né? Então são 2 livros que eu recomendo muito para quem é crente e tá assistindo esse vídeo. Não só esses 2, mas também todos os outros livros do John Mark Comer. Acredito que já tem talvez uns 2 ou 3 dele publicados no Brasil, mas em inglês você acha muito fácil, assim, enfim, aplicativos de leitura. O Storytel, que é onde eu escuto audiolivro, tem praticamente todos os livros dele. Então, recomendo altamente. Esse é um livro aqui que eu sempre volto pra ele, sempre leio as coisas que eu marquei, porque realmente é muito elementar, eu acho, assim. Bom, então agora a gente vai entrar no top 5, né, que são os melhores dos melhores que eu li esse ano. E em quinto lugar, temos Tom Lake, da Ann Patchett. Esse é um livro que eu achei, assim, por acaso no Storytel também. E eu vi que a narração desse livro foi feita pela Meryl Streep. E aí eu fiquei super interessada de escutar a voz dela, né, na narração de um livro. Acabei me surpreendendo e encontrando um novo favorito. Então, nesse livro, a gente tem o contexto, né? O livro se passa na pandemia. Não é dito com todas as palavras, tipo Covid-19, o que eu gostei, inclusive, porque eu acho que ia me tirar muito da leitura, assim, se eu lembrasse demais do fato, que ainda tá muito recente, né? Mas enfim, a gente tem a nossa protagonista, ela é uma mulher ali nos seus 60 anos, e ela tem 3 filhas, acho que são 3 filhas, e elas todas, né, fazem faculdade, só que como tá na pandemia, todas voltaram pra casa. Então tá todo mundo ali em casa, né, ela, o marido e as 3 filhas, meio que sem ter o que fazer, e as filhas começam a perguntar, a pedir pra mãe, para que ela conte a história de quando ela era jovem, uma jovem atriz, e ela namorou o Peter Duke, que era esse ator que, tipo, na época não era tão famoso, mas depois ficou, enfim, um ator muito famoso. Então, a gente tem esses capítulos que vão e voltam no tempo, né? Primeiro ali, esse tempo atual, de todo mundo ali na fazenda, onde elas moram, na pandemia e etc. E a gente vai vendo a história, esqueci agora o nome da protagonista, e da irmã dela, quando elas eram jovens atrizes, enfim, e esse romance com o Peter Duke. Só que nesse meio tempo, né, nessa contagem de histórias, acaba que muitas coisas, muitos traumas não resolvidos daquela família voltam para a superfície, né? Então, elas têm que lidar com essas coisas, enfim, ter conversas difíceis com a mãe, com o pai também. Então, é um livro muito lindo, assim. É um livro mais calmo, né? Não tem, tipo, grandes acontecimentos. Mas é um livro para quem gosta de, enfim, família e estudo, assim, de personagem mesmo. E a narração, se você puder ouvir o livro narrado pela Meryl Streep, é maravilhoso, assim. Eu acho que esse livro, ele entrou na minha lista de favoritos pela história também, pelos personagens, mas a narração realmente foi uma experiência, assim, incrível, porque a Meryl Streep é uma atriz maravilhosa, né? Então, ela realmente atua ali muito bem na narração desse livro. Então, se você puder, se você conseguir ouvir audiolivros em inglês, de repente quiser treinar seu inglês, faça esse exercício. Em quarto lugar, um livro que entrou na minha vida de uma forma parecida, assim, eu nunca tinha visto ou lido muitas coisas sobre a autora, mas apareceu no meu Kindle Unlimited, que é o Rouxinol, da Kristin Hanna, e eu decidi ler, e fui muito surpreendida também por uma história bem familiar, assim. Então a gente tem a história de 2 irmãs, Vienne e Isabelle, e as duas estão vivendo ali na França no contexto do comecinho da Segunda Guerra Mundial. E as duas são muito diferentes. Então, a Vienne, ela é mais velha, ela é mais responsável, então ela seguiu um caminho muito tradicional na vida, né? Ela se casou, teve filhos e etc, aquela coisa toda. Enquanto que a Isabel sempre foi mais rebelde. Acho que as duas tiveram rumos diferentes pra algo que aconteceu na vida delas quando elas eram crianças, que foi a perda da mãe, assim. E a Isabel sempre foi mais rebelde, ela sempre era expulsa lá dos colégios internos que ela ia e etc. E quando a guerra começa, as duas têm posições muito diferentes em relação a isso. Então, a Vienne, né, do alto ali
do seu privilégio de, né, classe média alta, o marido militar e etc., ela fica, nossa, a gente não tem que interferir nisso, a gente tem que se proteger, ficar quietinha, etc. E a Isabel não, a Isabel quer fazer alguma coisa, ela quer lutar, e ela acaba conhecendo um cara também que acaba incentivando ela a assim, participar mais ativamente da Segunda Guerra. Então a gente tem basicamente esse, né, é o enredo. A escrita é muito boa e assim, a forma como essas duas irmãs vão, ao longo do tempo, transformando uma a outra, quase como que né, como se a Isabela tivesse muito de algo e a Viviane tivesse pouco de algo e elas se equilibrassem de certa forma. Enfim, a forma como elas vão se transformando e como elas vão curando também, de novo, relacionamentos com os pais. Então, acho que tanto Tom Lake quanto o Rochinol tiveram isso em comum, assim, algo sobre relacionamento com os pais e como isso vai sendo curado ao longo da vida. E eu acho que, de certa forma, a gente sempre passa por isso, né? Quando a gente cresce e vira adulto, a gente chega à conclusão que os nossos pais também são seres humanos que não sabem, às vezes, direito o que estão fazendo, né? Quando a gente é criança, a gente acha que os nossos pais, assim, sabem de tudo e tá tudo resolvido. E quando a gente cresce, a gente vê que, na verdade, tá todo mundo aprendendo, né? Então, tem muito disso nesse livro. Cenas muito difíceis de ler, né? Claro, é um romance, assim, histórico sobre algo real, que foi a Segunda Guerra, mas tem personagens ali fictícios, né? Então, é isso, recomendo demais. Em terceiro lugar está um livro que, gente, eu enrolei pra ler por décadas, assim, mesmo, sem exagero. E quando eu finalmente peguei, eu fiquei assim, por que que eu não li antes? Que é A Sociedade do Anel, do Tolkien. Esse é o primeiro livro, né, da série do Senhor dos Anéis. Eu já tinha lido O Hobbit, que é meio que antes, né, da história que acontece aqui. E aí eu decidi ler esse livro, documentei aqui no canal a experiência de leitura dele. E foi maravilhoso, assim. Eu acho que o que me fez realmente amar esse livro é a ambientação que o Tolkien faz de fantasia, né? Então, aquela questão ali da aventura, de ir atrás de algo, de estar, né, vários amigos e pessoas diferentes, na verdade, né? De várias espécies ali, né? Anões, elfos, hobbits, enfim. Estarem unidos com esse mesmo propósito e ver as etapas da aventura, diferentes obstáculos que eles têm que superar. Eu gosto muito disso e eu tinha esquecido como que eu gostava disso. E algo muito legal também nesse livro é justamente a simbologia do anel, né? Como esse algo que ele não é ruim em si, mas ele pode despertar coisas ruins que existem em você. Então ver como cada um ali que fica responsável pelo anel vai sendo transformado por ter um anel, né? Enfim, muito, muito bom. Eu acabei também assistindo o filme depois. Ainda não terminei o filme. Eu parei um dia e nunca mais voltei. Maravilhoso. Quero muito ler os outros dois esse ano de 2025. E é isso. Acho que eu não tenho muito o que dizer sobre Senhor dos Anéis. Acho que todo mundo conhece bem assim a história, né? Mas é maravilhoso. Então, se você já assistiu o filme e fica em dúvida assim, será que eu leio o livro? Leia. É muito, muito bom. Engraçado que eu já tinha ouvido muitas coisas, assim, negativas, eu acho, sobre esse livro, sobre como que era muito descritivo e maçante. E eu achei que isso foi bom, assim. Eu gosto das descrições que o Tolkien faz. Quando ele descreve, assim, alimentos, é muito legal. As descrições enfim, da geografia do lugar, assim, tudo é muito interessante. Então, é muito descritivo, mas é muito bem feito. Então, vale a pena. Entramos agora, gente, no top 2. E eu tive um problema nesse top 2, que eu não soube elencar qual dos dois seria o segundo lugar e qual seria o primeiro. Porque esses dois livros que eu vou falar agora, assim, eles são muito diferentes, mas eles tiveram, assim, eles me impactaram de forma igual, eu diria, assim. Numa intensidade igual. Então, por muito pouco, o que ficou em primeiro lugar ficou em primeiro lugar. Mas, assim, saiba que esses dois foi muito difícil. E em segundo lugar, então, nós temos Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, sei lá como diz o nome dela. E esse é um livro que, assim, se você assiste BookTube ou acompanha em alguma rede social, comunidade literária, você com certeza já viu a capa desse livro. Porque, assim, todo mundo falou ou leu esse livro, sei lá, em 2023, 2024 também. E eu sempre achei legal, assim, só que a capa dele, vocês vão concordar comigo, me sugeria que era algo meio tipo Jogador Número 1, uma ficção científica sobre jogos, sobre videogames. Então, por isso, eu nunca me interessei, porque eu não sou uma pessoa ligada nesse mundo, assim, não gosto de videogame e tal. Então, eu acabei nunca lendo. Só que, de novo, ele tava no Kindle Unlimited. Então, eu falei assim, vou ler, já que tá aqui, né? E, gente, que livro maravilhoso, assim. Então, esse livro vai contar a história de dois amigos, um menino e uma menina, que
É o Sam e a Sadie, se não me engano, o nome deles. E eles são amigos desde criança, assim. E a amizade deles começou num ambiente ruim, que foi num hospital. Então, os dois estavam ali no hospital por motivos diferentes e acabavam se encontrando, assim, na sala de espera e se uniram justamente por esse amor pelos jogos que eles tinham. Então, essa amizade foi sendo desenvolvida a partir desse trauma comum ali que eles tiveram. E eles acabam também, né, na faculdade, indo estudar sobre jogos, né? A Sadie sobre a parte de programação e o Sam mais sobre o design, enfim. Então, os dois, eles se juntam e começam a criar jogos juntos. E a gente vê também duas perspectivas temporais diferentes. Então, a gente vê ali no comecinho, quando eles ainda eram muito inocentes, muito jovens, estavam aprendendo ainda. E depois a gente vê que a amizade deles não anda mais tão bem assim. E que o Sam, de certa forma, virou uma celebridade, assim, nesse mundo. Então a gente vai acompanhando pra ver o que aconteceu pra essa amizade ficar abalada dessa forma. Então, é um livro sobre amizade, assim, principalmente. Então, por mais que sejam dois personagens, enfim, um menino e uma menina, né, eles nunca partem para um amor romântico, assim, é realmente um livro sobre amizade e sobre como tudo que eles criavam, de certa forma, era uma dedicação ao outro, né? Então, como eles dedicavam ali personagens nos jogos ou parte dos jogos um pro outro. Então, como a amizade deles dois permeava tudo que eles faziam na vida. Então, é um livro maravilhoso, é um livro muito triste em algumas partes, assim, coisas muito horríveis acontecem. A gente também vê muitas coisas que estavam acontecendo no mundo na época, eventos reais ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, como esses eventos também interferiram na história do livro. Então, assim, maravilhoso. Se você tiver a chance, assim, de ler esse livro, eu recomendo muito. É um livro relativamente longo, também é um livro mais movido pelos personagens do que pelo enredo, então, assim, entenda que o que você vai ler é um livro sobre amizade. E se você gosta de videogame, então acredito que você ainda vai gostar mais ainda do que eu, porque você vai entender muitas coisas ali que eu não entendi. Então, é isso. Esse foi o meu segundo livro favorito de 2024. E o primeiro livro é um livro, assim, que eu nunca imaginei que eu iria gostar. Não é o estilo de livro que eu geralmente leio. Enfim, e você há de convir comigo, que é o livro Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. O fato desse livro ter sido publicado pela Dark Side no Brasil faz com que pareça que ele é um livro de terror. Mas ele não é um livro de terror. Ele é um livro, uma memoir, uma autobiografia da Caitlin Doughty, que é uma menina que, desde criança, ela sempre foi muito fascinada pela morte. Então, ela presenciou uma coisa quando ela era criança que fez com que ela passasse a vida inteira pensando sobre a morte. Não de um jeito macabro e tipo, sei lá, como se ela quisesse experimentar a morte, mas de um jeito curioso mesmo, assim. Por isso, ela acabou indo trabalhar num crematório. Então, ela basicamente conta histórias que ela presenciou trabalhando no crematório. E ela oferece muitas perspectivas diferentes sobre vida, sobre morte, sobre luto. Então, a gente vê muitas histórias ali que mostram as formas diferentes com que as famílias lidavam com ter que cremar um ente querido e como essas histórias afetaram a Caitlin. Então, a gente vê como ela foi sendo mudada por esse emprego, assim, e como ela acabou ali descobrindo uma paixão e tendo mais ambição, assim, e vontade de mudar esse ramo, né, essa indústria, que na opinião dela tinha muitas coisas erradas. Então, é um livro, assim, que ele é muito, muito bem escrito. A Caitlin Doughty é uma escritora, assim, maravilhosa, de verdade. E não deixe que a capa te engane também, né? Que pareça um livro de terror. É uma autobiografia e é maravilhoso, assim. Eu amo o título do livro em inglês, que é Smoke Gets in Your Eyes. Então, a fumaça entra nos olhos. Então, é isso. É um livro sobre experiências dela trabalhando no crematório. E, assim, me impactou muito profundamente, assim. As perspectivas dela sobre tudo que ela viu, assim, são muito únicas. Então, é isso, gente. Esses foram os melhores livros que eu li em 2024. Né? Não preciso nem dizer que eu recomendo todos, inclusive as menções honrosas, né? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar aqui também quais foram os livros que vocês mais gostaram de ler em 2024. Quem sabe a gente não se recomenda mais coisas aqui. E é isso. Obrigada por terem assistido. Um beijão. Ótimo ano de leitura pra vocês e até o próximo vídeo.